pessoal, estamos aqui mais uma vez no meu canal. Eu sou o professor Gabriel Corrêa e hoje nós vamos debater um assunto que é bem interessante. Vai envolver duas playlists aqui do canal: demografia e economia. Vamos debater a estrutura econômica da população. Beleza? Para que a gente consiga desenvolver esse tema, eu preciso que vocês conheçam, que vocês dominem alguns conceitinhos importantes. E eles são basicamente voltados à interpretação de quem de fato compõe a força de trabalho no Brasil. Quando eu olho, vamos a título de arredondamento, eu olho para a população brasileira, nós temos uma população absoluta próxima de 210 milhões de habitantes. Desses 210 milhões de habitantes, quantos desses, de fato, são trabalhadores? Quantos desses, de fato, compõem a força de trabalho do Brasil? E a gente vai descobrir que, dentro desses 210 milhões de habitantes, eu tenho pessoas que não estão na idade de trabalhar, têm idade inferior à necessária para ocupar a força de trabalho. Tem pessoas que, apesar de ter idade, não estão trabalhando por motivos de estudar, formação e etc. Existem aposentados, existem pessoas também que acabam não conseguindo emprego e entram nas taxas de desocupação ou não estão mais procurando empregos porque acham que não vão conseguir, que é o caso dos desalentados. Dentro dessa questão, a gente começa a perceber que a força de trabalho do Brasil é composta hoje por mais ou menos 105 milhões de brasileiros. Para não atropelar as coisas, é importante que vocês conheçam já um primeiro conceitinho, na real são dois: população em idade ativa e população em idade inativa. O que é a população em idade ativa, gente? Isso é muito importante. A idade ativa seria toda pessoa com mais de 14 anos. Eu começo a considerar um potencial de força de trabalho a partir dos 14 anos. Todo mundo que está abaixo dos 14 anos entra na população em idade inativa, ou seja, não é força de trabalho disponível ou potencial. Beleza? Só a título de vocês terem um númerozinho aí, não precisa decorar, mas eu acho interessante para a gente colocar naquela nossa proporção. A população com menos do que 14 anos, ou seja, em idade inativa, hoje se aproxima de 38 milhões de brasileiros. Vale entender então que, a partir do momento que eu defino quem pode trabalhar por idade e quem não pode, eu chego num segundo nível de classificações. Dentro da população em idade para trabalhar, será que está todo mundo trabalhando? Será que dentro dessa maioria de brasileiros que eu tenho aí, a gente vai ter todo mundo ocupado? A partir daqui a gente consegue subdividir algumas pessoas. E nós vamos entrar em outros dois conceitos: PEI e PEA. Isso é bem importante, gente. Quem é a PEI? PEI é a população economicamente inativa, ou seja, o conjunto de pessoas que não exercem uma função remunerada. É o caso dos aposentados, é o caso dos estudantes e também é o caso da maior parte das pessoas que não têm idade para trabalhar. Uma pessoa é considerada inativa na medida que ela não esteja procurando emprego e nem esteja exercendo nenhuma função remunerada. Já a PA, população economicamente ativa, vai ser considerada assim no momento que eu, como indivíduo, exerço uma função remunerada ou, pelo menos, ocupo a maior parte da minha força de trabalho semanal, do meu tempo de trabalho semanal, com alguma atividade com valor econômico. Dentro desse processo, a gente vai considerar PA todo mundo que ou está trabalhando ou está procurando emprego. Isso é bem importante. Eu posso ser um empresário, eu posso trabalhar em um negócio familiar, não tendo um salário especificamente, mas exercendo um trabalho de valor econômico para minha família. Também posso ser professor, trabalhar no setor de serviços, o setor de comércio, posso trabalhar também na agricultura, na indústria. Esses empregos vão compor de fato a nossa PEA. Vale ressaltar mais uma vez que compõe também a PEA toda a massa de trabalhadores procurando emprego. Só para te trazer um número, daqueles 210 milhões de brasileiros que eu falei anteriormente, hoje nós temos mais ou menos 105 milhões compondo de fato a PEA, seja nos índices de ocupação, que nós teríamos aí um pouco mais de 90 milhões de brasileiros ocupados, seja, na prática, a gente tendo ali trabalhadores procurando emprego, desocupados.
mas também compondo a PA. Hoje o desemprego absoluto no Brasil estaria mais ou menos em 12,9 milhões de brasileiros. E esses que estão procurando, mas não encontram emprego, entram na PEA, mas aparecem como desocupados. Tendo esses dois conceitos bem definidos de PEI e PEA, calcula-se que mais ou menos 67 milhões de brasileiros estejam fora da força de trabalho. E isso é bem importante. Fora da força de trabalho potencial significa que eles têm idade para trabalhar, mas não estão buscando emprego. E aí entra um dado preocupante, porque nessa estatística que nós vamos encontrar os desalentados. Desalentados são aquelas pessoas que têm idade para trabalhar, têm vontade de trabalhar, mas desistiram de procurar emprego, pois ou não têm formação para isso, ou não estão encontrando um emprego que se adeque às suas necessidades. Esses são os desalentados. Por que eles não são considerados meros desempregados ou são colocados na mesma estatística dos desocupados? Pois eles não estão procurando emprego. Isso é bem importante. Fechou? Quando a gente começa a pensar sobre desemprego, gente, surgem algumas questões que são importantes da gente discutir. Como, por exemplo, e aqui um detalhezinho fundamental. O desemprego se divide em dois tipos: desemprego conjuntural e desemprego estrutural. Quando eu vou analisar a massa de desempregados, eu tenho dois tipos, duas classificações que geraram esse desemprego. O desemprego pode ser então gerado por inovações tecnológicas, onde aquela vaga de trabalho é excluída e substituída por alguma técnica. É um caso que já caiu em prova do Enem, é um caso que cai em diversas provas vestibulares e é uma das grandes preocupações do nosso tempo, onde o maquinário e a tecnologia vem a substituir o trabalhador e vai excluir a vaga de trabalho. Desemprego estrutural. Por que ele é chamado de estrutural? Porque existe uma tendência do nosso sistema econômico a adquirir, a produzir inovações que vão negar, que vão entrar em contradição com a força de trabalho, excluindo massas de trabalhadores do processo. Esse processo já ocorreu e vem ocorrendo fortemente no campo da indústria, mas hoje, na nova revolução industrial, no novo período da história, vai entrar com tudo no setor de serviços. Já vem demonstrando esse processo nos últimos tempos. A fila na Marquês de Sapucaí, no Rio de Janeiro, não é para assistir a nenhum desfile de escola de samba, mas simplesmente para conquistar uma vaga para a gari da empresa pública de coleta de lixo da cidade. A abertura dos portões revela a angústia dos que lutam por um emprego estável e seguro nesta globalização, onde os de baixo, a cada dia que passa, trabalham mais com menos direitos. Um exemplo muito comum é quando a gente vai no banco e pensa no banco dos anos 80, onde para resolver qualquer problema eu me dirigia a um guichê e era atendido por uma pessoa que rapidamente ali, dentro das suas possibilidades, atendia e resolvia o meu problema. Hoje, boa parte dos grandes bancos vai demitir essa massa de trabalhadores e vai substituir esse serviço por autoatendimento. Aquele pessoal que eu tinha todo atendendo essas pessoas, hoje são máquinas dentro do espaço do banco. Beleza, gente? E isso é muito importante a gente entender. Mão de obra sendo substituída por alguma inovação técnica, desemprego estrutural. Outra forma de desemprego que vocês precisam saber é o desemprego conjuntural. Quando de fato a massa de empregadores começa a sentir uma crise econômica, algum movimento conjuntural, alguma coisa que está acontecendo e por diminuição de lucro, por redução de gastos, se obriga a fechar determinadas vagas de trabalho. Ou seja, eu começo por uma situação de crise, por uma situação momentânea, por uma situação conjuntural, eu começo a cortar força de trabalho excedente na minha empresa. Obviamente, essa vaga num período de bonança, de retorno do crescimento econômico, pode voltar a aparecer para empregar mais pessoas. Esse seria um desemprego de crise, um desemprego de conjuntura. Uma das grandes preocupações com tudo isso é que, aumentando muito o nível de desemprego, eu começo a causar um efeito em cadeia, onde
Tu que é trabalhador não tendo emprego, vai parar de consumir na loja, na padaria, no mercadinho, vai diminuir o teu nível de consumo. Aos poucos, o dono do mercadinho vai sentir essa crise também e o efeito em cadeia vai acontecendo de uma forma geral. Muitas vezes o Estado entra intervindo na economia. Se tu não viste a nossa aula de keynesianismo, dá uma olhada lá, porque a gente vai discutir muito o fenômeno da crise e o papel do Estado. Isso é bem importante a gente entender. O Estado entra, com alguns auxílios, com a tentativa de geração de emprego e renda e também algumas metodologias de distribuição de renda. Bom, gente, uma outra concepção que a gente pode trazer para estar finalizando a nossa aula é a ideia da subutilização da força de trabalho. Quando eu olho para aquela potencial PEA, eu olho para todos aqueles brasileiros que têm idade para trabalhar e começo a perceber que muitos deles não estão utilizando essa força de trabalho. Seja porque a sua atividade não preenche as 40 horas semanais e eu estou querendo preencher mais da minha semana com trabalho, seja pelos desalentados, aqueles que já desistiram de buscar trabalho, apesar de estarem querendo trabalhar, seja por estudantes ou outras pessoas que têm outras ocupações e não estão buscando emprego. Esse é o potencial, um número grande e importante da força de trabalho que acaba sendo subutilizada. Tem potencial para trabalhar, mas não está trabalhando. Uma outra questão que é importante, gente, é a questão do trabalho informal. Muitas dessas estatísticas de desemprego, ocupação, desocupação, acabam não revelando um problema que é muito importante. Aquele trabalhador que exerce o famoso bico, ou seja, ele adquire sua renda para sustentar a sua família através de serviços básicos sem carteira de trabalho e muitas vezes submetendo a uma superexploração da mão de obra. A gente vê e se preocupa muito com a ascensão desse trabalho informalizado, o entregador do Uber Eats, o entregador do Rappi. A gente tem todos esses serviços informais onde a empresa de fato não contrata nem vincula esse trabalhador na sua folha de pagamento. Ela apenas conecta a necessidade do cliente ao serviço e esse trabalhador é um mero entregador, um mero intermediário. Acende preocupantemente no nosso tempo o discurso de seja empresário de você mesmo, quando na prática o que nós estamos trazendo é uma informalização do trabalho e o fim do trabalho de carteira assinada e, portanto, o fim de diversos direitos da classe trabalhadora. Bom, gente, o assunto é grande, é polêmico e tem uma série de coisas pra gente discutir. Dá uma olhada nos outros vídeos aqui da playlist de economia e também da playlist de demografia para que vocês consigam de fato entender onde a gente queria chegar aqui, beleza? Espero que tenha ajudado. Não esquece de curtir, compartilhar. Segue a gente nas redes sociais. Tem Instagram, tem Twitter, tem Facebook. Isso aqui tá uma mega empresa. Foi um prazer trabalhar com vocês hoje. Valeu!